Sou a Leonice Fumiko Sato Kurebayashi e hoje no canal de Medicina Tradicional Chinesa vou conversar sobre a fisiologia da mulher para que você possa controlar sintomas da síndrome pré-menstrual utilizando automassagem, auriculoterapia, dietoterapia e aquecimento. Para falarmos sobre a fisiologia reprodutiva da mulher é preciso falar sobre ciclo menstrual, que correspondem às transformações que ocorrem no útero. Esse ciclo é responsável por preparar a parede uterina caso você tenha um embrião e ocorra uma gravidez. O ciclo menstrual é regulado por diversos hormônios, que são produzidos pelo ovário por estímulo da adenohipófise. Se o óvulo não for fertilizado, o ciclo menstrual comumente é iniciado 14 dias após a ovulação. A cada mês ocorre elevação e redução dos níveis de hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, que leva a alterações ovarianas. Segundo a medicina ocidental, o ciclo menstrual se divide em fase folicular ou proliferativa, ovulação e fase lútea ou secretória. Na fase folicular, a gente tem as etapas do amadurecimento do folículo dentro dos ovários. Na fase da ovulação, nós temos a liberação de óvulos pelo ovário. E na fase lútea, os restos foliculares se transformam em corpo lúteo ou corpo amarelo. O corpo lúteo secreta hormônios para a gravidez. Se a gestação não ocorrer, o corpo lúteo se degenera. Para a medicina tradicional chinesa, entretanto, as fases são divididas em 4. Nós vamos dividir em menstruação, pós-menstruação, ovulação e pós-ovulação. Na MTC, a menstruação é estudada separadamente da fase folicular, porque a abordagem energética é necessária para que a gente possa entender o tratamento. O ciclo menstrual normal, portanto, dura em média 28 dias e nós temos 4 fases. A primeira fase menstrual dura em torno de 5 a 7 dias. O sangue se movimenta, contando com livre fluxo do qi do fígado. Na fase pós-menstrual, o sangue e o yin ficam relativamente vazios e os canais Shonmai e Renmai estão exauridos. Na fase do meio do ciclo ou da ovulação, nós temos o sangue e o yin gradualmente enchendo os principais canais. E na fase pré-menstrual, o yang-qi do fígado sobe para movimentar o sangue. E é nesta fase que a gente vai sofrer daqueles sintomas desagradáveis da síndrome pré-menstrual. Então, deixa eu explicar um pouco melhor em relação ao MTC. A menstruação marca o início do ciclo, da transição do Yang para o Yin, e ele é conduzido pelo elemento madeira, isto é, o fígado e a vesícula biliar. Nessa fase, o Shonmai está vazio através do canal Renmai e inicia-se depois disso a necessidade da formação do Shui. Se a gente tiver muita dor nesse período, coágulo, escassez ou aumento de fluxo, tudo isso representa uma desarmonia de sangue ou de qi. A pós-menstruação é a fase em que os folículos se desenvolvem e é um período de aumento da espessura do endométrio do útero. Então, o yin nesse momento predomina. Esse acúmulo de yin permite a fase da ovulação. Com o pico de LH e FSH, existe o rompimento do folículo e ocorre a ovulação. O óvulo está formado, o endométrio está grosso e vascularizado, o estrógeno libera o muco cervical, as trompas se mobilizam para captar o óvulo liberado. Nesse momento, para a MTC, o Shonmai está pleno e a abertura dos meridianos, que influenciam o útero e os ovários, permite-se a ovulação. Na pós-ovulação, o Yang sobe pela elevação também da temperatura basal, ocorrem as secreções de muco cervical e o aumento da progesterona, que é o hormônio de natureza Yang. Nessa fase, o folículo vazio forma o corpo lúteo, cresce sob a influência do LH e dura aproximadamente 2 semanas até degenerar. A menstruação normal e a fertilidade dependem de alguns órgãos e vísceras, segundo a medicina tradicional chinesa. Então vejamos quais são. Aos meridianos dos rins estariam atribuídas as funções de útero, trompas, ovários e o eixo hipotálamo-hipófise ovariano. Ao baço e ao fígado também relacionam-se à formação do sangue e também existem outros meridianos extraordinários como Shonmai, Daimai e Renmai. Quando são estimulados, desobstruem a pelve, o útero e os ovários.
Agora a gente vai falar sobre a síndrome pré-menstrual e sobre os sintomas. A síndrome pré-menstrual tem como principal fator etiológico a sobrecarga emocional, e tudo isso pode causar a estagnação de Ti do fígado. Tal estagnação, geralmente, é a causa da cefaleia, dos edemas, da distensão mamária e das cólicas abdominais. Então, por exemplo, o edema e a distensão mamária geralmente ocorre por estagnação de Ti do fígado que invade o estômago, atingindo a mama. Qualquer estagnação de Ti que perdure por muito tempo acende e vira fogo, ou pode também gerar uma estase e um acúmulo de sangue. O fogo tem a tendência a subir, portanto, no período menstrual provoca cefaleias. Existem também cefaleias do tipo deficiente, principalmente quando a gente tem deficiência de sangue do baço. E ao final também do período menstrual, quando a gente já não tem mais sangue e o sangue falha ao nutrir o cérebro, nós também temos aquela cefaleia de peso do tipo deficiente. A dismenorreia pode ser resultante da estagnação de sangue e de energia no útero e na parte inferior do nosso corpo. Se houver exposição excessiva ao frio e à umidade, o frio pode invadir o útero, provocando muita dor. E nesse caso, o sangue menstrual pode ficar escasso e a coloração vermelho brilhante com coágulos, sensação de frio e muita dor nas costas. A dismenorreia causada por estagnação de Ti, de sangue, ela começa 2 dias mais ou menos antes da menstruação. E o fluxo de sangue é de cor escura com coágulos e que são aliviados após a eliminação deles. Há muita tensão e irritabilidade pré-menstruais nesse período. O edema, o inchaço, pode ser causado pela deficiência dos meridianos de baço, pâncreas e rim. E o edema pode ocorrer antes ou durante o período menstrual e vem associado a dor nas costas, cansaço, fezes soltas, frio e fluxo abundante. Ocorre também as erupções cutâneas e podem aparecer antes e persistir após a menstruação. E ela se deve a 2 fatores, ou a sangue deficiente, que leva vento-calor ou calor vazio, ou vento-calor induzido pela dieta inadequada. Por quê? Porque o consumo de alimentos de natureza quente, como por exemplo álcool, para uma pessoa yang, pode causar um vento-calor interno. E finalmente nós também temos a insônia, que pode se manifestar como incapacidade de adormecer, sono inquieto, acordar cedo e sono perturbado. E ela pode ser causada por deficiência de sangue ou também por ascensão de yang ou fogo do fígado. Como é que a gente vai fazer para tratar a síndrome pré-menstrual e cada uma das fases da menstruação? Nós vamos utilizar para o tratamento alguns microsistemas: orelha, mão, abdômen. Vamos dar uma olhadinha nesta tabela? Nesta tabela a gente vê as 4 fases. E nós vimos que na primeira fase da menstruação o sangue se move e nós podemos ter algum problema ou de falta de movimentação do sangue ou excesso de sangue. Isso exige um tratamento. Após a menstruação, a gente fica com sangue vazio e nesse período nós precisamos nutrir o sangue e o yin novamente, de fígados e rins, porque a gente fica bem depauperada após a menstruação. Agora, no meio do ciclo, no período da ovulação, você já tem novamente o enchimento dos canais, e nesse período da ovulação nós precisamos nutrir a essência do rim, para que a gente tenha uma ovulação boa. E antes do ciclo da menstruação, nós temos a fase pré-menstrual, e é nesse momento que o fígado se mobiliza para eliminar o sangue. E aí, nesse momento é que nós vamos sofrer ou não da síndrome pré-menstrual. Então vejamos, o tratamento durante a menstruação, para que você não sinta tanta dor, ou se você já estiver sentindo dor, para poder eliminar o sangue, você deve aquecer a parte posterior das costas. É melhor o posterior do que o anterior, senão você pode ter muito sangramento se você aquecer demais a parte anterior. E se você tiver sangramento excessivo, você pode colocar algumas fitas adesivas na parte do útero para te ajudar. Nós também podemos utilizar durante a menstruação os pontos Shenmen e o ponto útero para aliviar as dores. Também no período pós-menstrual, nós já ficamos muito cansadas, ficamos sem muito sangue e precisamos começar então novamente a produzir. Então vamos tonificar estômago e baço na orelha.
Também podemos estimular pontos como o E36 na perna, que é muito importante, ou mesmo na mão podemos estimular o estômago e o baço. Também podemos estimular o ponto BP6, que é um ponto formador de sangue e ajuda na parte ginecológica. Vejamos também a alimentação. Precisamos suplementar o sangue e o yin, portanto, vamos utilizar diversos alimentos e podemos utilizar batata doce, cenoura, beterraba, ensopados, purês, cereais e frutas. Devemos beber bastante água ou mesmo tomar bastante chá. No período da ovulação, vamos utilizar sementes, gergelim preto, raízes, tubérculos, feijões, castanhas e ervilhas, porque eles auxiliam na produção de uma nova vida, portanto, devemos também estimular os nossos rins. Na orelha, vamos utilizar ou rim chinês ou rim francês e podemos utilizar também o ponto do ovário. Nos pés, podemos utilizar também os rins. Vamos fazer massagem. Na fase pré-menstrual, que é aquela fase terrível que a gente não se sente bem, é o período que nós devemos cuidar para que tenhamos uma menstruação melhor. Então vamos fazer muitas caminhadas, muitos exercícios. Podemos também utilizar bolsa de água quente, agora na parte anterior, para auxiliar na eliminação do sangue. Precisamos evitar alimentos gordurosos, aquecentes, porque eles só vão piorar a situação. E também podemos utilizar alimentos amargos, ácidos, adocicados. Vamos procurar não abusar muito do salgado, porque senão edemacia. E vamos tomar alguns chás tranquilizantes também, camomila, erva doce. Você pode também massagear na perna o VB34 e também na nuca o VB20, para reduzir cefaleia e irritabilidade. Você pode massagear o ponto fígado 3 também, que pode auxiliar nas funções desse meridiano, que é o principal meridiano da menstruação. Procure se acalmar utilizando pontos auriculares como o útero, Shenmen, como o ponto tronco cerebral, ou mesmo ponto para ansiedade e depressão se necessário. E também vamos estimular o ponto de fígado e vesícula biliar. Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se nesse canal. Nós estaremos sempre conversando sobre diferentes assuntos.